Bom dia a todos. Para nós é uma grande honra esse momento com a presença do professor Denis aqui. Antes eu gostaria de agradecer em nome da Universidade do Vale do Itajaí, na figura do nosso excelentíssimo professor Dr. Valdir Siquinel. Agradecer também em nome do nosso programa de pós-graduação, de doutorado e mestrado em Ciências Jurídicas, nosso coordenador, professor Dr. Paulo Márcio Cruz, o nosso programa de mestrado em Migrações Transacionais, com o professor Rafael Padilha, e, claro, a nossa Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, Escola Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, na figura do nosso diretor, professor José Everton, ao Grupo Paideia, que está ajudando ativamente na organização desse evento. Então, agradecer a todas essas pessoas e essas partes da universidade. E, claro, o nosso convidado, que é o professor Denis. Professor Denis, vou apresentá-lo de um modo mais coloquial, até porque a gente conversou sobre isso ontem, né? Professor Denis é um intelectual que fez uma formação internacional, que conseguiu ter um tipo de produção intelectual sobre filosofia do direito, sobre filosofia política, sobre essas questões das construções de soluções sociais a partir de fundamentos filosóficos, das questões do papel das instituições. Teve um reconhecimento excepcional no mundo europeu e no mundo como um todo, né? Num determinado momento do meu pós-doutorado em Berlim, conversava com a pró-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, na época, a Maria de Lourdes, né? Que também estava lá fazendo o seu pós-doutorado, e ela dizia: o professor Denis Josemar, se você chegar nos Estados Unidos, os livros dele estão lá. E quem trata sobre filosofia política, sobre produção do direito, conhece os argumentos que o professor Denis traz a partir dos filósofos, a partir dos intelectuais da economia e de outros tantos intelectuais que ele domina. Então, falando sobre isso, a gente fala de uma pessoa que tem um gabarito intelectual reconhecido no mundo, que vem para o Brasil para ajudar o Brasil a pensar a nação, a pensar as instituições, a pensar o direito, a pensar a sociedade. Professor Denis, ele escreve sobre esse assunto, né? Ele escreve livros, mas ele também participa como um cidadão ativo através dos jornais de circulação nacional, o Globo, o Estado de São Paulo e outros órgãos de imprensa que têm um impacto muito grande no nosso imaginário e no pensar as questões da República, no pensar as questões de política jurídica. Nós aqui do programa de mestrado e doutorado temos uma linha de pesquisa que é sobre produção do direito, que é sobre política jurídica, e esse evento está sendo patrocinado por essa linha de pesquisa que busca sempre pensar, refletir e propor algo diante do que nós temos como instituição jurídica, do que nós temos como racionalidade de condução da sociedade. E o professor Denis chega, então, como alguém que pensa, que escreve, mas também que trabalha. O professor Denis é um consultor para diversos órgãos, nacionais e internacionais, que dá um tipo de racionalidade, critérios, pressupostos e caminhos para que nós possamos ter uma sociedade que consiga fazer com que os indivíduos tenham aí as suas liberdades, que tenham as suas condições atendidas para um bem comum e uma sociedade humanizada, uma sociedade com um tipo de civilização. Então, nós temos um profissional que hoje age, não só pensa, reflete, escreve, mas age dentro do cenário nacional, auxiliando atores importantes da nossa República. Além do professor Denis, nós vamos ter aqui também o professor Márcio Staffen, que é um doutor, né, nosso professor do programa, e o professor Tarcísio, que faz parte do programa de mestrado em migrações transnacionais. Então, esses intelectuais vão nos ajudar hoje a pensar e refletir algumas temáticas que são importantes. A universidade, com isso, se inscreve no seu papel de levar até a comunidade. Nós temos aqui alunos, doutorandos, graduandos, profissionais liberais, profissionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de vários lugares do Brasil, que estão aqui conosco, participando desse momento tão importante. Ou seja, e com isso a universidade cumpre o seu papel de levar uma racionalidade, ideias e proposições
para que a comunidade, tanto acadêmica como a sociedade em geral, possa ter uma luz, um caminho, uma racionalidade. Então, professor Denis, muito obrigado aos meus demais colegas que estão presentes aqui também, professores, né, que estão junto conosco aqui, agradeço muito, mas ao professor Denis por aceitar de imediato. Não, gostei da ideia, gostei da proposta, estou dentro. Professor Denis, por favor, a palavra é sua. Osmar, primeiro, muito obrigado pelo convite, como sempre, com tuas palavras mais amigas do que verídicas. Gostaria também de assinalar aqui a minha lembrança ao professor Machado, que há muito tempo não o vejo. Transmita a ele, por favor, o meu abraço e espero que um dia desses, quando nós voltarmos à normalidade, se é que essa palavra, voltar à normalidade, vai funcionar convenientemente, será um momento de nós voltarmos a ter uma boa conversa e, enfim, e colocarmos não apenas os assuntos em dia, mas que se possa também falar sobre o cenário social e sobre o cenário político brasileiro. A partir da ideia do teu convite, aliás, se eu me passar no tempo, você me dá aí os 30, 40 minutos para que nós possamos aí ter um bom debate, para que haja perguntas do público, intervenção dos moderadores, e eu estou totalmente à disposição de vocês. Gostaria que fizéssemos uma coisa assim ativa do ponto de vista da participação. Primeiro, eu gostaria de começar, a partir, repito, das nossas conversas, de estabelecer 2 ou 3 pontos que são importantes para que possamos melhor balizar esse problema e a colocação do que significa a pandemia, o mundo da pós-pandemia, regras e leis jurídicas. Primeiro, não esqueçamos o seguinte, que são leis jurídicas? Leis jurídicas são regras de convivência, vamos dizer dessa maneira. Regras de convivência baseadas em valores, e essas regras de convivência baseadas em valores, no caso do direito, elas se traduzem por punições ou não, comportamentos permitidos, comportamentos não permitidos, e aquilo que vai se colocar, de uma forma talvez um pouco abstrata, aquilo que é justo ou injusto. Agora, tudo isso depende de contextos. Regras jurídicas, como qualquer regra de convivência, regras morais, ou regras éticas, como diria o Hegel, e são sempre inseridas num determinado contexto, um contexto social, um contexto jurídico, um contexto estatal, um contexto cultural. Então, esse é o ponto que eu gostaria de centrar, porque nós estamos diante de uma situação completamente sui generis. Qual é a situação completamente sui generis? Nós estamos diante de uma anormalidade, ou estamos diante de uma nova normalidade, ou estamos diante de um processo que vai nos levar a algo que nós desconhecemos. Deixa eu primeiro começar com uma palavra que eu acho que está sendo mal utilizada. Pós-pandemia. O que significa pós-pandemia? Se utiliza pós-pandemia no sentido que nós utilizamos pós-guerra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial? O que é o pós aí? O que eu não estou vendo claramente é uma linha divisória entre o mundo antes da pandemia, o mundo da pandemia e esse pós-agora. Pós do quê? Qual é a linha divisória? Eu acho que nós não vamos ter uma linha divisória como uma fronteira. Ou seja, nós chegamos num lugar, falamos português, saímos dessa fronteira, falamos espanhol. Vamos pegar o caso aqui do Brasil com os seus países limítrofes. Nós vamos ter, isso sim, um processo de saída da pandemia. E esse processo de saída da pandemia é um processo que pode demorar 6 meses, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Ou seja, as pessoas já estão entendendo, não, tudo vai voltar ao normal rapidamente. Eu não sei se vai voltar ao normal rapidamente. Eu estava falando um pouquinho antes de nós entrarmos aqui, em sessão com o presidente da Associação dos Shopping Centers, o lojista de shopping center do Brasil. Eles estão apostando em que a situação vai voltar ao normal. Eu disse, não sei se vai voltar ao normal. Não sei se vocês voltam ao mesmo nível de consumo que vocês tinham antigamente. Talvez nós estejamos diante de algo novo e a estratégia desse algo novo não é perfeitamente estabelecida. Então, nós vamos ter um processo. E esse processo é um processo que vai implicar valores, vai implicar noção de regra, vai implicar noção de normalidade. O que nós estamos vivendo com a quarentena? Nós estamos vivendo com a quarentena em que as pessoas se voltaram para si mesmas,
se voltaram para suas famílias, voltaram para suas relações amorosas ou voltaram aos seus conflitos dos mais diferentes tipos também. Algumas pessoas entram em depressão, outras não entram em depressão, algumas querem uma reconsideração de valores, mas, em todo caso, a questão que vai se colocar é a seguinte: diante desses valores, como é que nós vamos nos comportar? Os valores são iguais? As pessoas vão voltar a consumir como consumiam antes? Eu costumo fazer isso, uma analogia com pós-guerra na Europa. No pós-guerra não teve normalidade, até que as pessoas conseguiram esquecer. E vejam bem, o pós-guerra muda ou volta a um tipo de comportamento que hoje nós consideramos normal, quando se estabelece o estado de bem-estar social, a comunidade europeia, que depois se transforma na União Europeia, eles foram construindo novas regras. Eles construíram nova normalidade que não era aquela anterior ao pré-guerra. O pré-guerra era o quê? Era o nacionalismo, eram as noções conservadoras, era um Estado que não atendia às necessidades da população, e depois eles rumaram para uma democracia cristã, uma social-democracia segundo os países, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, trabalhismo, que estabeleceu uma nova forma de normalidade. Agora, isso durou anos. Esse é o ponto que eu gostaria de assinalar. Esse não é um processo que você vai dizer, olha, a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro, voltaremos à normalidade. Que normalidade? Do que nós estamos falando? Como é que isso vai ser feito? Eu acho que não há clareza sobre isso, entende? E as pessoas estão indo muito rapidamente, até no Brasil. E esse ir muito rapidamente significa que talvez nós estejamos queimando etapas, que são etapas que não vão ser colocadas. Então, como é que vai se colocar a questão do Estado, praticamente? Como é que o Estado vai interferir nisso aí? Quais são as novas regras que vão surgir nesse contexto? Vejam bem, nós estamos também diante de uma questão jurídica que vai remeter diretamente a questões de ordem moral. As pessoas talvez, ou tem sido frequente, se ajudem mais. Outras são mais isoladas. Outras se colocam até questões existenciais, o sentido da vida, o sentido da morte. O que significa uma ameaça de doença que simplesmente rompe? E rompe sob a forma de um inimigo invisível. Por favor, isso não é nada novo. Tivemos a peste, tivemos a gripe espanhola, tivemos outras formas de coronavírus, tivemos a influenza. Ou seja, a humanidade sempre teve esse tipo de epidemia, esse tipo de acontecimento anormal, que deram início a novas formas de normalidade e que depois foram reconstituídas de outra maneira. Agora, nós não sabemos, na nossa atual situação, como é que isso vai se processar. Então, o que nós temos? Nós temos agora um inimigo invisível. E esse inimigo invisível está surgindo sob a forma do coronavírus. Depois eu quero me deter um pouco nessa questão do inimigo invisível, porque ele é fundamental para que nós entendamos a situação política brasileira, que vai ser, digamos, uma outra parte da minha exposição. Mas primeiro vejamos algumas questões básicas ainda. O mundo globalizado já mudou, queiramos ou não. Ou seja, a pandemia é um evento global. A resposta da economia é uma questão nacional. Ou seja, o Josemar conhece muito bem a Itália. O que aconteceu na Itália? Os franceses começaram a dizer que tinham que fechar as fronteiras com a Itália, que não foram avisados antes. Pois isso não é uma coordenação, isso é uma descoordenação. Ou seja, o que nós temos? Nós temos a pandemia como um evento internacional e a resposta nacional. Qual é a primeira questão que vai se colocar aí? A primeira questão que vai se colocar aí é a questão da nação. A nação voltou a ser um instrumento necessário de intervenção, e o instrumento necessário de intervenção sob a forma do Estado, que vai propor políticas públicas que serão estritamente racionais. Racionais depende, mas serão certamente nacionais, mas de modo que a relação entre os Estados hoje será uma relação entre os Estados baseada no quê?
baseado no hobbesianamente, na luta de todos contra todos. Cada um vai procurar apenas atender aos seus próprios interesses, independentemente de qualquer noção de solidariedade. A única coordenação internacional que nós temos hoje é a OMS, que comparece sob a forma de estudos e recomendações. Estudos, recomendações e protocolos. Mas não uma coordenação de embate. Tanto que hoje nós temos no mundo 100 grupos fazendo pesquisa sobre vacinas e medicamentos do coronavírus e temos 10 mais avançados. Evidentemente, não vamos ter nenhum tipo de fantasia. Os países que serão privilegiados nesse processo são aqueles que estão financiando a produção a pesquisa de novas vacinas e a pesquisa de novos medicamentos. Quer dizer, os Estados Unidos vai lá e compra uma empresa francesa, porque essa empresa francesa é pioneira. Aí o Estado francês vai reclamar. Não, e os cidadãos franceses? E os cidadãos americanos? Então já está uma disputa entre cidadãos americanos e cidadãos franceses. O mesmo ocorre também com uma outra companhia alemã, que está sendo também, que ia ser comprada pelos Estados Unidos, o Estado alemão terminou impedindo a transação. Mas aí aí vai se colocar uma questão, digamos, de estratégia nacional. Cada país vai se voltar precisamente para a defesa dos seus interesses. E a questão que nós vamos nos colocar é em que medida o Brasil está preparado para defender os seus próprios interesses. Em que medida o Brasil hoje é um país completamente voltado para questões ideológicas que não vão incidir diretamente sobre o processo de cura da doença, esse medo da morte. Né? E não esqueçamos o seguinte, nós estamos vivendo hoje uma sociedade que se caracteriza pelo medo da morte. Ou seja, as pessoas querem saber se eu vou ficar doente, como é que eu vou ser tratada, qual é a minha chance de sobrevivência, como é que eu fico nesse processo. Então, a questão se coloca, como é que o Estado enfrenta? Nós não temos hoje nenhuma proposta, nem partidária, nem de movimento, de como aquilo que eu coloquei como saída da pandemia. Deixa eu dar um exemplo para você de uma questão que vai se colocar, embora não seja jurídica, Josemar, vai se colocar com, digamos, uma pertinência bastante grande. Como é que nós enfrentamos hoje, deveremos enfrentar, o mundo de amanhã que não nos dá, no modelo anterior, os instrumentos de combate ao coronavírus? Não nos oferece. Por quê? Porque no mundo globalizado, cada país produz um tipo de componente que é um tipo de componente do componente do componente de uma determinada vacina. Aqui no Brasil inventaram a cloroquina. Não, o Brasil não produz nem os insumos da cloroquina. Tem que importar da Índia. Máscaras. O Brasil não consegue produzir máscaras. Vemos fotos de máscaras vindo da China. Ventiladores mecânicos são claramente insuficientes do ponto de vista da produção nacional. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque nós voltamos aqui à questão da nação. A questão da nação implica a questão da soberania nacional. E a soberania nacional vai exigir uma cadeia produtiva nacional. Como ocorre em outros terrenos, uma cadeia produtiva de armamentos, por exemplo. Os países são muito ociosos, as grandes potências que têm o controle de toda a cadeia produtiva de armamentos, por exemplo. Embora isso agora tenha uma certa flexibilização na aliança entre países. Agora, a questão de soberania nacional, a questão da nação, vai aparecer sob a forma de uma defesa do quê? Vai aparecer sob a forma de uma defesa de uma cadeia produtiva da saúde. E uma cadeia produtiva da saúde vai implicar também uma maior ingerência do Estado no que diz respeito ao desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Então, as pessoas, no seu desamparo, no seu abandono diante da doença, estão pedindo mais Estado, estão pedindo mais regras. Isso é perfeitamente compreensível. Evidentemente, nas pessoas que têm dificuldades,
pede mais intervenção do Estado na saúde, mais apoio do ponto de vista de ajuda social, assistência social, empresas pedem recursos para que não quebrem, preservação de empregos. Então, nós vamos entrar agora num mundo, não vou entrar na questão econômica aqui, do déficit fiscal crescente, mas esse déficit fiscal crescente é mais ou menos inevitável no futuro próximo. Mas como ficarão, por exemplo, as liberdades individuais? Como é que nós vamos enfrentar essa intervenção maior do Estado? Pegue o caso da China. A China, para além digamos, da não confiabilidade das estatísticas chinesas, que eu vou deixar para um outro momento, talvez com intervenção, a China está dando um baile. Mesmo que suas estatísticas não estão funcionando bem, eles deram um modelo de combate à pandemia e, além disso, exerceram solidariedade em relação a outros países. Quer dizer, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos se recolheu, se fechou sobre si mesmo. Mas então a questão que vai se colocar, como é que os chineses estão fazendo? Bom, eles não hesitam. Eles controlam completamente a sua população. Eles fecham fronteiras internas. Eles controlam a vida dos cidadãos digitalmente. Então, nós temos aqui um efeito colateral da pandemia, que certamente também se traduz pelo quê? Se traduz certamente por um maior controle da população, onde as pessoas poderão intervir menos no seu futuro e serão reféns do Estado. Então, essa é a nova normalidade. Para onde nós iremos? Como é que nós faremos a defesa também das liberdades individuais num mundo politicamente digital? E esse mundo politicamente digital é um mundo que depende muito dos governantes. E, portanto, depende, via dos seus governantes, daqueles que os elegeram. Agora, isso significa que nós tenhamos eleições para controlar os governantes. No caso da China, não é eleição para controlar os governantes, e eles podem atuar eficazmente do ponto de vista do combate à pandemia. Estados democráticos devem, evidentemente, levar em consideração uma discussão com partidos, discussão com a sociedade, discussão com a opinião pública e, sobretudo, uma discussão que leve diretamente em conta a preservação das liberdades. Então, isso é uma questão, eu acho, central, que remete precisamente a quais são as novas regras, para onde nós iremos, que tipo de sociedade nós queremos. Não basta apenas um indivíduo hoje dizer o seguinte: eu preciso de saúde. Como é que nós vamos chegar a isso? Eu preciso voltar à normalidade do ponto de vista de enviar meus filhos à escola. Como nós faremos isso? Não vamos aumentar a desigualdade social ou vamos reduzir a desigualdade social por intermédio desse processo? Então, o mundo da normalidade é um mundo hoje que eu diria normalidade entre aspas. Nós estamos numa nova normalidade que nós consideramos como anormal, porque nos jogou para dentro das nossas casas, nossos apartamentos, dentro das nossas famílias, dentro do convívio restrito, com poucas pessoas. Iremos agora por uma nova sociabilidade, mas uma sociabilidade de novo tipo, cujo primeiro fato, você não se esqueça, vai ser ver o outro como uma ameaça. Será que ele está contagiado? Ele é transmissor de contágio, esse outro? Eu vou vê-lo, eu vou voltar a abraçar uma pessoa? Eu vou voltar a dar a mão para uma pessoa? Eu vou voltar a beijar uma pessoa? Como é que vai se dar isso aí? Porque isso implica uma consideração de novo tipo da alteridade. A alteridade vai ser uma coisa ameaçadora. O primeiro movimento eu vou me perguntar: quem é esse outro na minha frente? Ele vai me infectar? Eu posso morrer por esse contato com um desconhecido? Eu vou usar máscara? Ele usa máscara? Olhe, nós só vamos poder resolver um problema desse tipo uma vez que a vacina e novos medicamentos sejam introduzidos. Mas isso não está no horizonte imediato. Talvez nós consigamos isso a partir do final do ano, primeiro ou segundo semestre do ano que vem, onde nós teremos uma nova normalidade, entre aspas também.
mas sempre com esse problema básico. O outro será visto como uma ameaça. O outro será um amigo, o outro será um inimigo. Como é que se faz esse processo? Isso, no contexto nacional agora, se torna particularmente delicado. Por que se coloca como particularmente delicado? O Brasil nem enfrentou a pandemia como governo federal e nem teve os meios de fazer. Eu não quero aí ferir nenhuma suscetibilidade política, a minha questão é meramente analítica, eu posso ter bolsonaristas, anti-bolsonaristas no público, não me interpretem do ponto de vista de juiz-valor, me interprete como análise, ou seja, qual é a realidade na qual estamos inseridos. O governo federal não teve nenhuma proposta, teve no início com o ministro Mandetta, uma proposta de combate ao coronavírus, baseado naquilo que são as condições nacionais. O que é condições nacionais? A ausência completa de testagem. Ou seja, se não há teste, não há como controlar a pandemia e não há como voltar à normalidade. Não se sabe exatamente como é que isso possa se fazer se não há monitoramento. Por que a Alemanha é um exemplo bem-sucedido? Testagem em massa, monitoramento dos infectados. Monitoramento significa seus familiares, seus amigos, onde contraiu, obrigar a quarentena das pessoas que estejam em situação de risco, as pessoas que sejam transmissoras, etc. No Brasil, nós não conseguimos, já temos 2 meses, não conseguimos ainda generalizar a testagem. Isso é um escândalo do ponto de vista populacional. Nós temos grupos importantes de pesquisa no Brasil na área de vacina. A Fiocruz é um exemplo. Não há nenhum investimento maciço de pesquisa, por isso que eu me referi à cadeia produtiva nacional. Os países que vão se destacar são aqueles que vão produzir vacinas e medicamentos. E esses vão estar na ponta. O que isso implica? Dinheiro. Você sabe quanto é que custa a produção de um novo medicamento? $1 bilhão. O Brasil gasta poucos milhões no desenvolvimento de medicamentos e de vacinas. O Brasil teria que botar muito dinheiro em vacina, porque isso seria realmente desenvolve uma cadeia produtiva nacional e protege os cidadãos, protege as pessoas desse país, nos dando condições de sobrevivência. Não há isso. Então, nós entramos numa situação onde o governo federal, sobretudo o presidente da República, se ausenta, mas não somente se ausenta. Nós estamos no 3º ministro da pandemia e esse último ministro é uma pessoa, não é uma pessoa da área de saúde, é um general da área de intendência, na área de logística do Exército, para isso foi chamado como secretário para questões de logísticas, não é uma pessoa especializada na área de saúde, o que mostra que estamos realmente um pouco ao léu no que diz respeito a essa situação. Mas aí nós temos um inimigo real e os estados e os municípios, aliás, até por disposições do Supremo, têm também essa função, uma função compartilhada entre União, Estado e municípios. E, a partir disso, também vai colocar uma questão jurídica, uma questão de regras constitucionais, como é que se faz a divisão de poderes e qual é a arbitragem que é solicitada ao Supremo. E essa arbitragem solicitada ao Supremo terminou dentro desse pandemônio que se tornou a pandemia, deu também uma delegação aos estados e municípios, entre outras razões, pela ausência do governo federal. E esse pandemônio na pandemia fez com que nós temos hoje uma coisa desencontrada. Cada estado, cada município, muitas vezes tem até suas próprias formas de notificação, de detecção da doença por falta de orientação federal. Encontraram agora uma forma que foi aplicada no Rio Grande do Sul, agora está sendo aplicada em todo o país, está sendo aplicada em São Paulo, é fazer pesquisas por amostragem. As pesquisas por amostragem são importantes na medida em que elas nos viabilizam, por amostragem, evidentemente, com um grau de acuidade da deriva que não é muito grande, que se possa determinar as áreas de maior ou de menor contágio. Mas aí o problema é que nós vamos entrar aí numa a repetição,
numa questão propriamente de ordem constitucional, papel jurídico, que é o seguinte: como é que se faz esse tipo de regramento constitucional? Então, nós estamos numa situação onde o Supremo arbitra e o Supremo também termina tomando decisões autônomas no que diz respeito a um vácuo constitucional, que eu diria que é mais bem um vácuo jurídico-político. E esse vácuo jurídico-político tem se traduzido pela completa desestruturação, eu tenderia a dizer, do espaço público nacional. E esse espaço público nacional agora está sendo substituído pelo quê? Nós estamos discutindo hoje golpe, intervenção militar, participação dos militares. Estamos discutindo, aliás, com uma certa razão, como se volta à normalidade econômica social, como é que se volta a questões de emprego, e não se está discutindo hoje a pandemia. Desculpe, para mim isso é um escândalo. Quer dizer, nós estamos já com 32 mil mortos. Nós vamos chegar ao final de julho, provavelmente, na faixa de 80 mil mortos, se é que nós chegaremos a 100 mil mortos. E hoje temos 500 mil infectados, vamos nos aproximar de 1 milhão de infectados, e tudo isso sob a forma da subnotificação. Ou seja, algumas pesquisas feitas dizem que o número de subnotificações é da ordem de 1 para 7. Um chega a 1 para 9, 1 para 10. Então, se nós temos 500 mil, nós temos provavelmente 5 milhões de infectados. Nós não temos 500 mil infectados. E isso vai se traduzir por mortes maiores lá pelas tantas. E aí nós levamos uma questão aí de direito constitucional, primeiro na arbitragem, e segundo na forma que o governo Bolsonaro escolheu de conduzir a sua política. E essa forma que ele conduziu de conduzir a sua política está baseado, e aí que é interessante, na distinção entre amigo e inimigo. Isso é uma concepção do político, se nós tivermos que utilizar a palavra mais precisa, que é uma elaboração que foi feita, uma formulação que foi feita por um pensador que se chama Carl Schmitt. Ele foi um teórico do nazismo nos anos 30. Num célebre texto que se chama O Conceito do Político. Aliás, Josemar, eu recomendo esse livro para a leitura, porque ele permite, até se vocês quiserem, eu terminei fazendo um longo artigo sobre isso, um longo mesmo, que acabou de ser publicado numa revista de direito constitucional. Eu até mando para ti o link, tudo isso. Eventualmente podemos até pensar depois numa conferência, um mini cursinho sobre isso, que é absolutamente central, e que é o seguinte: como se pensa, ele pensou um estado de anomia, que era o estado da República de Weimar. O que acontecia na República de Weimar? Vejam bem, eu estou falando analiticamente, não venham me dizer que eu estou comparando o governo Bolsonaro ao nazismo. Não é isso, é comparar situações comparáveis. Como é que isso se faz? Esses movimentos de rua se enfrentavam na rua, se constituem milícias, é o desrespeito às instituições, é a crítica à democracia, se bem que agora nós temos aí uma crítica à democracia que se traveste de defesa da democracia. Isso é um tipo de chavismo que foi estabelecido por Hugo Chávez na Venezuela, e que agora também aparece como um tipo de chavismo de direita. Invertemos os sinais e nós vamos partir para sempre considerar o inimigo. Então, no Brasil, aí eu vou fazer uma distinção de ordem política, que é fundamental para nós entendermos o Brasil de hoje, que essa distinção amigo e inimigo, enquanto concepção do político, é uma concepção autoritária ou totalitária do político, próprio de concepções de extrema-direita. E o Brasil está numa situação completamente nova do ponto de vista, precisamente, do nosso cenário. A saber, com o advento do Bolsonaro ao poder, ficou claro que o Brasil não está dividido entre direita e esquerda. Essa distinção está superada, digamos, até pelos fatos. Nós temos, do lado da direita, nós temos a extrema-direita,
que é o bolsonarismo, que está baseado nessa distinção amigo e inimigo. Eu vou voltar a ela dentro do momento. Nós temos a direita conservadora, que é uma direita representada pelos militares e pelos evangélicos, defesa dos valores, defesa da ordem, defesa da família. Nós temos a direita liberal, que é uma direita baseada no Brasil hoje, sobretudo, para a defesa de regras no campo econômico. Ela tem menor expressão do ponto de vista comportamental e do ponto de vista político. E nós temos também do lado da esquerda, a esquerda petista, a esquerda não petista, onde nós temos o PSB, nós temos o PDT, nós temos o Cidadania, e estamos aí também a esquerda dos tucanos, também hoje tem a direita tucana, que é o Dória, e a esquerda tucana, que é o establishment histórico tradicional dos tucanos, com o ex-presidente Fernando Henrique. Então, o Brasil hoje tem um caleidoscópio muito grande de concepções políticas. E temos aí uma confusão muito grande, porque as pessoas dizem que o governo Bolsonaro é um governo de direita, então a esquerda vai se unir contra a direita. Não, é um governo de extrema-direita que tem oposição também da direita liberal, como tem da oposição do centro, que tem a oposição da direita conservadora, que estabelece esses conflitos. Então, no processo, tal como ele se configura, nós temos o quê? Nós temos um núcleo de extrema-direita, que eu vou chamar que é o bolsonarismo, cujas características são sempre ter um inimigo e sempre estar baseado no movimento do confronto, sempre no ataque. Primeiro foram o Lula, depois os políticos corruptos, depois foi o Bebiano, depois é o Supremo, depois é o Moro. Ou seja, nós estamos aqui precisamente diante de uma configuração fluida do amigo e do inimigo. Por quê? Porque isso é próprio dessa ideologia. Sempre tem que ter um confronto. Agora, o problema agora é o seguinte: como a sociedade pode viver do confronto permanente? Porque a prática política democrática é a prática política do diálogo, é a parte política da cooperação, é a parte política do reconhecimento do outro como um partícipe de uma mesma comunhão de valores, que compartilha os mesmos valores. O outro, a alteridade, não é para ser excluída. Esse outro deve ser incorporado. Agora, nós estamos hoje numa situação onde o outro não é mais incorporado. Hoje, o outro não aparece como fazendo parte de um processo, mas aparece como devendo ser excluído desse processo. Então, a situação é particularmente delicada, porque nós temos um inimigo invisível, que é o coronavírus, que se traduz pela pandemia, pelo Covid-19, mas esse inimigo invisível não está sendo combatido adequadamente. E nós temos uma luta hoje por inimigos invisíveis, do ponto de vista da luta política, o que não deixa de ser paradoxal. Não se faz a luta contra o inimigo real e nós estamos vivendo a luta dos inimigos imaginários. E esses inimigos imaginários é o presidente contra os governadores, o presidente contra o Supremo contra o Poder Executivo, cada poder aí colocando o outro numa situação de confronto. E eu não vejo saída na situação nacional, Josmar, mesmo para os meus interlocutores privilegiados, vou dizer dessa maneira, que eles também não sabem ainda como sair dessa situação de confronto, que você tem que entrar numa situação de diálogo. O que eu tenho visto aí com pessoas importantes desse processo é que surge com o convite ao diálogo, surge com o convite à colaboração. Isso é próprio da participação democrática. O executivo tem que negociar, tem que dialogar com o Congresso, não tem como não fazê-lo. Agora, ao mesmo tempo que se entabula, por assim, um processo de negociação, um processo de diálogo, se ataca aquele com quem se estabelece o diálogo como inimigo, como representando o sistema, a corrupção e assim por diante. Portanto, nós estamos diante de uma desagregação do corpo social e, do ponto de vista social, nós temos a pandemia que desagrega. Nós temos o outro como ameaça. Do ponto de vista político, nós temos o outro que aparece a partir de uma concepção do político baseada no confronto e baseado na eliminação do outro.
Então, nós temos a pandemia que aparece como um outro maciço, ameaçar a vida de cada um, a perspectiva da morte, as pessoas falam de doença, as pessoas falam da morte, e do ponto de vista político, nós estamos discutindo se o governo vai terminar ou se o governo não vai terminar o seu mandato. Como é que vai ser essa prática da democracia? Se nós vamos ter impeachment, se vai ter uma renúncia, se o TSE vai caçar a chapa, ou não vai acontecer nada. E diante de um processo onde o Brasil está falido, minha gente, não faço nenhum tipo de, diria assim, de fantasia em relação a isso. O Brasil está falido. O Brasil, hoje, do ponto de vista econômico, tem que enfrentar questões graves e que essas questões não estão sendo enfrentadas. O ministro da Economia tem sido ausente, um grupo de militares, com alguns ministros, está elaborando um novo plano, que é esse Plano Brasil, Plano Marshall, Dilma PND, Dilma 4, como queiramos chamar, e na distinção, que no próprio governo nós temos um grupo que, no fundo, está voltando à concepção geiselista, que era a concepção petista. O dia eu disse brincando numa live o seguinte: baixou o espírito Geisel no governo Castelo Branco. Hã? Ou seja, o governo Castelo Branco era o governo liberal, e agora nós temos o espírito Geisel com o espírito petista juntos. Temos uma concepção liberal na economia que está se mostrando claramente insuficiente para enfrentar o coronavírus. Quer dizer, o liberalismo clássico não está dando conta, precisamente, de uma situação desse tipo. Tanto que nós temos hoje divergências graves entre um liberal por grandes, entre um liberal como Arminio Fraga, com sensibilidade social, e um liberal como o ministro Paulo Guedes, que está, sobretudo, preocupado com as questões fiscais. Agora, o seguinte: o Brasil está falido, a desigualdade é enorme, não há como manter a quarentena numa favela, isso é praticamente impossível, mas não há tampouco uma política voltada precisamente para esse segmento da população, salvo sob a forma do Corona Voucher, que está surgindo como um Bolsa Família bolsonarista para substituir o Lula, ou seja, voltada para a captação dos votos petistas no Nordeste. Ou seja, nós estamos aí até com uma questão muito clara de tipo eleitoral. Como eu vou trazer para mim os votos petistas? Mas isso aí é um amparo social. E esse amparo social só pode funcionar se for, digamos, sobre 2 anos, ou 1 ano e meio. Não, 2 ou 3 meses não resolve nada. Agora, esse é o problema. O Brasil não consegue enfrentar essa situação. E, do ponto de vista jurídico, então, já para me encaminhando para a conclusão, o que está aparecendo do ponto de vista do governo Bolsonaro é a concepção, entre aspas, constitucional, entre aspas, que é a concepção autoritária à la Carl Schmitt. Ou seja, distinguir a sociedade entre amigos e inimigos e ameaçar diretamente as instituições. Isso dentro de um contexto que é a tempestade perfeita, crise econômica, crise da saúde e agora também uma crise propriamente política. Então, como nós vamos sair disso? Essa é a questão. Isso vai implicar, como nós colocamos no início, uma reconsideração da questão dos valores, uma reconsideração da questão das regras e de como nós vamos participar desse processo. E para que nós não caiamos em nenhum tipo de solução autoritária, é fundamental para o Brasil, dentro desse processo, manter o diálogo, manter a democracia. Acho importante que as pessoas intervenham, não apenas digitalmente, mas comecem a intervir também do ponto de vista das ruas, porque o Brasil hoje está ainda numa encruzilhada. Nós não sabemos qual é que vai ser o desfecho dessa encruzilhada. E o desfecho dessa encruzilhada vai depender da participação de todos vocês, vai depender da participação de todos nós, em um país hoje que, do ponto de vista das forças políticas, tem os militares, inclusive, como poder moderador, que também é, do ponto de vista da história constitucional recente, desde a democratização, um fator novo, um fator que deve ser levado em consideração e que também vai recolocar a questão aí de uma divergência
e uma diferenciação entre uma direita conservadora e a extrema-direita, onde aí os liberais têm uma função de coadjuvante. Estou vendo que o meu tempo está esgotando, tinha acertado com o Josmar 40 minutos, eu estou nos meus 40 minutos, e, infelizmente, eu sou um homem extremamente disciplinado, então vou me manter ao que foi estabelecido para que nós tenhamos tempo de um debate, de conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Denis. Acredito que todos nós que lhe ouvimos podemos agora dizer realmente que temos uma pessoa que consegue fazer uma leitura com base em conceitos bem alicerçados em termos de fundamentação intelectual, racional, né? E consegue ir ao cenário contemporâneo, né? Porque uma coisa muito importante nesse momento é conseguir ter acesso à realidade, né? E o professor Denis é uma pessoa que consegue ter essa percepção, essa sensibilidade e essa proximidade, uma coisa muito importante, né? Uma proximidade, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais são os atores, quais são os caminhos, quais são as tendências, né? De um modo muito preciso, né? Tem uma evidência, né? Não é um tipo de opinião, não, é uma evidência. Olha, existem essas situações, esses caminhos e tudo mais. Eu vou passar a palavra agora ao nosso professor do programa de mestrado, doutorado em Ciências Jurídicas, professor Márcio Staffen, para fazer algumas considerações e algumas questões. Vamos lá, professor Márcio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar participar conosco nesse momento. Márcio, se você me permite só um minutinho, deixa eu fazer um complemento em relação à fala do Josemar, eu te passo a palavra. Josemar, isso é interessante do ponto de vista da minha formação, digamos, filosófica intelectual, sabe que sou homem de formação basicamente acadêmica, mas nos últimos anos eu venho tendo cada vez mais uma intervenção política pública maior. A parte que aparece é a parte dos jornais, e tem a parte que não aparece, que é a parte dos bastidores e a parte de negociações com interlocutores importantes. Isso termina também me colocando uma questão, eu diria, até de ordem existencial, ou seja, como fazer os livros de filosofia, fazer os livros de intervenção pública, como entrar nesse processo, porque não se consegue ter, isso é uma coisa que eu aprendi, não se consegue ter uma visão, digamos, eu diria assim, filosófica adequada, retomando aquela formulação do Hegel, que a filosofia é o seu tempo aprendido ou captado no pensamento, se esse captar o seu tempo no pensamento, no meu caso, não se traduz também por uma certa participação política. O que pensam os atores, entende? Porque isso é uma questão absolutamente central. Você não, isso aqui é evidente. Digamos, eu estou falando com um político importante, estou falando com um general importante, estou falando com um ministro, estou falando com o presidente, estou falando com o vice-presidente, não importa quem seja, em qual período. Aquilo que sempre se deve colocar, e aí é uma questão schmittiana. Foi por isso que eu voltei ao Carl Schmitt, e isso que hoje todos do Brasil estão utilizando, a questão amigo, inimigo, etc., isso que fui eu que introduzi no debate nacional. E introduzi já no início do governo Bolsonaro. Por quê? Porque eu não estava entendendo alguma coisa que estava acontecendo. E tive que recorrer de onde eu vou procurar isso. Aí eu fui ler o Carl Schmitt. Eu li muitíssimo o Carl Schmitt no ano passado, início desse ano, precisamente para poder entender esse processo. Agora, você só entende esse processo quando você entra em diálogo, em conversa com decisores, que digam como é que se decide, como é que você faz a cabeça deles, o que eles estão pensando. Porque você pode pensar, você pode dizer que alguém decide alguma coisa a partir de tal e tal interlocução. Eu convivi muito com o presidente Temer, não convivo com o presidente Bolsonaro, mas sei mais ou menos como é que os processos de decisão se fazem. É aquele que conversa, é o jornal que lê, é a mídia social que dá um determinado tipo de acesso. E esse processo decisório é fundamental para que se tenha uma apreensão política do momento presente. Quero dizer com isso que a participação política me ajudou muito filosoficamente, embora
internamente eu não deixo de me colocar a questão, será que também não estou perdendo tempo? Professor Denis, o senhor tem o seu tempo, nós temos tempo para o senhor aí, fica tranquilo. Professor Márcio Staffel. Vamos lá, professor Márcio, muito obrigado. Professor Márcio, que também já conhece o professor Denis, já teve lá em Passo Fundo contato também com o professor Denis e com outras pessoas de convívio acadêmico aí. Professor Márcio, por favor, a palavra é sua. Então, formalmente, bom dia a todos. Endossar os votos, as saudações que foram feitas pelo professor Josemar. Agradecer muito a disponibilidade do professor Denis. É extremamente prazeroso poder ouvi-lo, professor. E principalmente nesse momento em que nós precisamos ouvir, escutar quem tem conhecimento, quem tem experiência, quem tem informação a passar. Esse é um filtro muito importante que nós precisamos ter. E eu fico extremamente grato, principalmente em poder ouvir mais Carl Schmitt no Brasil. Recordo de que lá em 2018, quando tudo isso começou a ganhar uma certa frição institucional, eu comentava com os alunos de que para entender o Brasil que nós temos e que nós começamos a ver pela frente, nós precisávamos ler mais Carl Schmitt. Conceito de político, quanto pela questão da teologia política, dessa utilização moralista de alguns discursos que são extremamente direcionados, extremamente seletivos. Mas eu gostaria de fazer algumas colocações, professor, no sentido de forçar o debate, não me entenda como inquirições, mas de forçar o debate, de ter uma devolutiva sobre isso. Não sei se estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Perfeito, perfeito. Nós temos no Brasil hoje alguns embates que são quase maniqueístas, no sentido de economia versus saúde, direito à saúde versus o direito à renda, ao desenvolvimento econômico. Diante disso, esse é um debate que me parece que não chegou só pela pandemia. A pandemia startou um processo que aconteceria cedo ou tarde e que, como bem colocou o senhor, vai se perdurar por muito tempo. Que tipo de noção de justiça nós vamos extrair dessa discussão entre economia e justiça? Ou economia e saúde, economia e liberdade? E nisso eu provocaria uma segunda questão de respeito ao fato, professor Denis, de que nós estamos vendo como uma consequência direta da pandemia a privação de liberdades. Nós estamos perdendo liberdades no sentido absolutamente, talvez não experimentado nessa Constituição, por N motivos. Mas, e algumas dessas privações de liberdade, inclusive sobre a chancela de uma certa legalidade, de uma certa constitucionalidade por parte do Poder Judiciário. Diante de um filósofo, diante de um analista político, de alguém que tem um espaço muito grande de reflexão, como nós conseguimos discutir isso e qual será o momento de virada para o direito, porque o direito que nós temos, o direito que nós manejamos é um direito pensado a partir do iluminismo liberal, das revoluções liberais. E agora nós estamos vendo instituições que deveriam ser garantidoras de liberdades básicas, como locomoção, como liberdades sobre o seu próprio corpo, sobre a sua privacidade, serem absolutamente contrárias à própria noção de liberdades individuais. Nós estamos voltando a uma nova figura de uma censura pública, ou então de uma certa domesticação daquilo que é a autonomia individual de cada um. E eu o provoco nesse sentido, professor, não só pela sua formação, pelo seu perfil, mas porque em 2001 ou 2002, salvo o melhor juízo, o senhor concedeu uma entrevista à Veja, no qual naquela oportunidade se fazia uma crítica sobre as políticas antitabagistas e como isso estava colocando uma noção de novos tutores do cidadão brasileiro, da cidadania brasileira. Em tempos de pandemia, nós não estamos, em alguma medida, também ampliando essa margem de debilidade do cidadão brasileiro? Isso vai desde a questão de saúde pública, até mesmo toda essa movimentação que há sobre fake news,
e o policiamento que nós estamos fazendo para fins de supostamente controlar fake news, não haveria nisso, professor Denis, um espaço de sequestros de liberdade, como outrora já falava a própria Hannah Arendt, que é extremamente importante também para nós entendermos esse momento que nós estamos no Brasil? Seriam questões nesse sentido que me despertam o debate. O como, desde a filosofia, nós podemos pensar o espaço das liberdades, seja para a política jurídica, seja para o direito constitucional. Muito obrigado, Márcio, pelas perguntas, pelos comentários. Meu filho já tinha falado muito bem de você. Obrigado, grande Luiz. Me mandou uma mensagem. Ontem era 10h30 da noite, e quando ele viu a tua foto daquela divulgação do evento, me passou isso diretamente. E deixa eu começar com uma analogia que talvez coloque bem o que eu estou pensando. Eu posso não gostar de vulcões, eu posso não gostar de terremotos, eu posso não gostar de tsunamis, eles existem. E em situações desse tipo, eu tenho que me colocar diretamente em função das regras e das formas de comportamento e das formas de reação que correspondem a esses eventos. Eu acho que você não pode colocar a questão das liberdades individuais numa situação de normalidade da mesma maneira que você colocaria numa situação de anormalidade. Se você tem que reagir a um tsunami, você vai dizer para a polícia interferir, ou o exército interferir diretamente para tirar aquelas pessoas da zona de risco. Você não vai discutir se vai ficar, se não vai ficar. A não ser que a pessoa tenha tendência para suicídio. Então, aí você faz intervir a liberdade de escolha para a morte. Agora, então, é uma questão que implica sempre respostas concretas, entende? O Churchill, na guerra, entra numa economia de guerra. Ele era um conservador. E a economia de guerra perdura até no pós-guerra também, porque os cidadãos ingleses tinham que comer. E, portanto, exigia uma intervenção maior do Estado. O Churchill não era pacifista. Pacifista era o Chamberlain, que era colaborador dos nazistas, entende? Então, o que eu quero te dizer com isso? Uma situação de pandemia, nós não temos a mesma questão de locomoção das pessoas. Locomoção das pessoas por quê? Para contaminar o outro? Aonde fica a liberdade do outro aí? Eu tenho que estabelecer regras de contenção. Digamos, se eu estou contaminado, eu vou te dar a mão? Ou seja, se eu estou contaminado, eu vou tirar a máscara e vou me aproximar de ti? Evidentemente que tem que ter restrição a esse tipo de ato. O problema consiste em saber como isso vai se dar passado esse momento do terremoto, entende? Passado esse momento da pandemia. Eu acho que nós estamos confundindo dois tipos de situação. Uma de guerra, de vulcão e de pandemia, essa analogia que eu faço, que é a situação de anomia, que exige respostas precisas, a uma situação depois posterior de recuperação, entre aspas, de alguma contenção que tenha sido feita. Então, não é que eu posso sair andando a cavalo, como está fazendo o Bolsonaro. As Mussolini também fez isso. O Chaves também fez isso. Nós tivemos que utilizar o cavalo aqui como símbolo. Entende? Não é. Ninguém tem mais esse tipo de liberdade agora, porque o outro pode morrer com esse tipo de comportamento. O Gabriel Tarde tem um excelente... É um filósofo, enfim, infelizmente pouco conhecido. Ele diz o seguinte: o comportamento político se faz por imitação. Aliás, comportamento humano geral. Não é por ato livre, é por imitação. Tá? Então, quando um governante dá imitação que ele não vai seguir regras e utiliza isso como defesa das liberdades, ele está, na verdade, ensejando que o outro, provocando o outro, faça a mesma coisa que ele. Porém, ao fazer a mesma coisa que ele vai estar ameaçando o próximo, pode estar matando o próximo. Você não vê um caso que apareceu de um cara que, completamente descontrolado, foi lá e cuspiu numa enfermeira que morreu de coronavírus. Ele tem liberdade de circulação? Como é que ele entende? Claro que esse tipo de contenção tem que ser estabelecida. Então, eu estou de acordo com você sempre e quando nós façamos a distinção entre os dois momentos, entende? O das liberdades numa situação normal
e uma das liberdades numa situação de anomia. E nós estamos no meio da situação de anomia e fomos trazidos politicamente a uma discussão propriamente política no meio de uma mortandade que só faz crescer. Então, repito o que eu disse antes, eu estou escandalizado, Marcos, que não se fala dos 32 mil mortos. Ou seja, os hospitais estão cheios. São Paulo e Rio estão chegando num nível limite. As pessoas de baixa renda são os que mais morrem. Eu estou numa casa com a minha mulher e com a minha filha, entende? Eu estou muito bem protegido. Essa não é a realidade das pessoas no Brasil. E, portanto, é isso que deve ser levado em conta. Por isso que eu gostaria, então, de pegar o teu segundo ponto, é o seguinte: nesse momento, o fundamental é a saúde, não é a economia. Quanto mais não seja, porque a economia, em situação de anomia, tampouco funciona. Por exemplo, a Suécia demorou para entrar. A Suécia não vão manter a atividade econômica. Ela não tinha nem de quem comprar, nem de quem vender. A recessão hoje na Suécia, que manteve a economia, é pior que na Noruega e da Dinamarca, que fecharam, que na Alemanha. Então, esse é, por assim dizer, um paradoxo. Qual é o resultado? Demorou para entrar, agora vai demorar para sair com custos maiores. E a economia não está funcionando. Então, hoje existe uma falsa analogia que estamos fazendo no Brasil, também por essa desinformação baseada nessa questão amigo-inimigo, conspiração internacional, que é a seguinte: o Brasil não está sabendo sair da pandemia porque não soube entrar na pandemia. Quer dizer, por que a Alemanha está saindo? Ela soube entrar, ela monitorou. Dinamarca, quando viu a primeira morte, fechou. Está saindo bem. Então, agora estamos dando o exemplo, já temos muito tempo, devemos sair, mas nós vamos sair descontroladamente. E sair descontroladamente só vai aumentar na mortandade. Então, vamos dizer que a economia vai melhorar, a coisa vai, os cidadãos vão morrer, os governadores vão redecretar a quarentena. Bom, essa é a situação. Por isso que eu acho que nós temos que ter uma certa prudência no juízo, entende? No juízo político, porque o que significa o juízo político numa situação de anomia, o que significa o juízo político numa situação de anormalidade, ou normalidade, entre aspas, como eu tinha me referido, para que nós possamos aí recolocar a tua questão, que é uma questão central, no processo de saída, mas não no momento do combate. E o momento do combate é o momento da saúde. Tanto que no momento que se saia, deve-se sair como? Com testagem maciça, com pesquisa por amostragem, com máscaras, com gel, com distância das pessoas entre si. Então, não é uma questão aí da liberdade. Eu não vou sentar. O outro não tem direito de sentar do meu lado, num restaurante, porque é direito dele. Porque o meu direito é não ser contaminado por ele. E, portanto, aí nós vamos ter que saber precisamente como criar esses princípios, vamos dizer, dessa maneira, mas numa situação de guerra é a defesa nacional. Numa situação de pandemia também é a defesa nacional, sob a forma da defesa da saúde. Perfeito, professor. E isso é muito além dessa discussão maniqueísta que nós estamos instalando no Brasil, no qual pouco se agrega ao debate. Talvez essa seja a grande crítica que nós temos. Nós criamos uma cortina de fumaça para não discutir justamente essas questões que são questões centrais, a meu juízo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor Josemar, muitíssimo obrigado por hora. Obrigado, professor Márcio. Eu vou passar a palavra ao professor Tarcísio Meneghetti, professor Tarcísio, que trabalha no programa de mestrado de imigração e transnacionalidade. Vamos lá, professor Tarcísio. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, professor Denis. Primeiramente, agradecer pela brilhante, excelente palestra. Eu acho que todos nós tivemos aqui um exemplo de que o que é o intelectual e que ainda assim consegue aliar todo esse conteúdo espetacular, gigante, com muita vivência política, muita vivência prática de como conhece de fato o mundo no dia a dia. A minha pergunta vai complementar um pouco o que o professor Márcio Staffen veio trazendo, que a gente vê que no Brasil, sobretudo, há uma cisão, não há uma ideia de bem comum, não há uma ideia de integração de interesses, ou seja,
saúde para cá, economia para lá, um conflito político em todo lugar, ou seja, você não vê nenhum tipo de integração, nenhum tipo de convergência de valores, de ideias, de interesses, ou seja, basicamente parece que cada grupo, cada área da sociedade tem alguma coisa como prioritário, ou economia, ou isso ou aquilo, e não se vê simplesmente caminho para onde se pode ir. Disso, qual é a responsabilidade? Qual que é o papel dos juristas, dos políticos, dos empresários, dos líderes da economia nesse momento? Porque o que se vê é que não há nenhum tipo de harmonia, não há nenhum tipo de união nesse sentido. Cada um tem uma ideia do que deveria ser o combate à pandemia e não se vê nenhum tipo de convergência. Então, que ideias, que critérios, que conselhos práticos podemos dar para os juristas, para os políticos, inclusive também para os empresários? Temos empresários, inclusive, hoje participando com a gente, ou seja, de quais ações, quais medidas, quais valores adotar, tanto para enfrentar esse período, como também pensando num período posterior depois. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, deixa eu colocar sobre a questão dos empresários. Eu tenho muita relação com empresários, eu presto consultoria também nessa área. E o que eu tenho dito é o seguinte, os empresários deveriam também fazer um exercício daqueles que nós fazemos na área de filosofia, que é o seguinte, daquelas nossas atividades, quais são aquelas que têm um interesse efetivamente coletivo? Ou seja, não apenas para salvar a minha empresa, eu acho legítimo isso, não estou questionando, mas o que é aquilo que vai além da minha empresa? Da mesma maneira que eu tenho que me colocar na minha vida como professor universitário, como filósofo, o que vai aquilo que vai além da minha atividade? Os empresários têm um papel absolutamente central nesse processo. E, claro, a angústia de ver que não consegue pagar os seus empregados, não consegue pagar os fornecedores. Outro dia, um empresário muito amigo meu disse, como é que você está? Disse, não pago o fornecedor e não pago os meus fornecedores e não recebo. E tampouco recebo daqueles para os quais eu vendi. Entende? É um empresário da área de imóveis que atua basicamente na área de Santa Catarina, Paraná. Ele diz, eu não pago nem recebo. Para todo mundo parou também o empate aí, vou dizer dessa maneira. Mas o empate é ruim para todos, entende? Então, eu acho que do ponto de vista dos empresários, vocês são uma universidade comunitária, ela também é voltada ao meio ambiente, que é fundamental, tem essa vantagem sobre as universidades públicas, que muitas vezes se isolam completamente dos seus contextos sociais e, como têm salários garantidos, não se preocupam, muitas vezes, adequadamente com a sociedade no seu conjunto. Então, a questão que se coloca é o seguinte, vamos pensar, junto com os empresários, como sair desse processo, entende? Outro dia, numa consultoria que eu fiz até na área de shopping center, tá? Que é uma área... Esse empresário entrou comigo com uma conversa e saiu com outra. Ah, Denis, então vou fazer o seguinte, nós queremos agora retomar o emprego, a situação das empresas é ruim, o desemprego está aumentando, a renda está caindo, temos que voltar imediatamente, etc, etc. Eu disse, meu caro, esse discurso não vai pegar. As pessoas estão preocupadas com a doença e com a morte. Você tem que levar em consideração as questões coletivas. Você quer voltar? Estabelece as condições da volta. Pensa a transição e saber que a transição, Márcio, repito, desculpe, Tarcísio, eu repito, é uma transição que pode ser lenta, não vai ser até o final do ano, vai ser o ano que vem inteiro, gente. Quando vier a vacina, digamos, vamos fazer um cálculo otimista, tá? A vacina entra em comercialização final do ano. Pois otimismo para burro, certo? Eles estão achando que vão começar a concluir os testes em setembro. Isso, Oxford, alguns grupos, algum na Alemanha, algum grupo em Israel, algum grupo nos Estados Unidos, algum grupo na China, algum grupo na Rússia. Quem está aí por, digamos, na ponta desse processo. Depois você tem que entrar no processo industrial de confecção da vacina, dos vidrinhos, da embalagem, tudo, tá? Para bilhões de pessoas.
bilhões. Só o Brasil tem 220 milhões. Quando é que vai chegar aqui? Vai chegar aqui em dezembro, com boa sorte, para uma minoria, que é capaz de comprar em outro país, mandar vir, tem dinheiro para isso, compra por 5, 10 vezes o valor do país onde está vendendo, e nós vamos começar a voltar a isso ano que vem, gradativamente, porque não vai ter nenhuma segurança sem vacina ou sem medicamento. Isso veio para ficar, esse é o problema. Salvo ser como a polio, você encontrar uma vacina. Aí você... Bom, mas aí quanto tempo isso demorou? Na polio, 10. A polio foi 10 anos. Hoje, claro, os processos são mais rápidos e tecnologicamente e cientificamente muito mais desenvolvidos. Então, a questão que vai ter que se colocar é como fazer, entende? Por exemplo, e aí também tem que saber viver a ideia. Por exemplo, uma ideia que eu terminei dando nessa reunião. Por que você não oferece testes grátis contra o coronavírus? Faria um serviço para o Brasil, o município teria um mapeamento de como é que as coisas se dão e faz um investimento nessa área, entende? Testagem. Todos os países fazem testagem. Aqui no Brasil nós não fazemos testagem. Ainda estão discutindo quando é que vai vir a testagem, qual é o kit, qual é a forma, que nós estamos importando. Desculpa, eu não aguento mais ouvir essa conversa. E estamos importando e estamos distribuindo. O participe presente me dá alergia, entende? Por quê? Porque não fazem. Estão fazendo de conta que fazem. Então, o ponto então dos empresários vai ser soluções inovadoras, entende, Tarcísio? Isso que eu acho fundamental. É o distanciamento, é a máscara, é o gel, isso é o mais comum, a testagem é o menos comum, mas vão ter que começar a pensar, tu entende? E não adianta ir apenas abruptamente. O que me espanta muito na situação atual é que as pessoas querem voltar abruptamente à normalidade. Não haverá volta abrupta à realidade. Haverá volta lenta, gradual e segura à normalidade. E essa será a nossa nova normalidade. O professor Denis aqui traz um ponto, né, que nós podemos até colher da obra de Filosofia do Direito do Hegel, quando a gente fala sobre o sistema de necessidade, né? Hoje nós temos uma sociedade civil que precisa observar qual é o desejo, qual é a necessidade social. Então, as instituições civis, nesse momento, se querem um espaço, se querem um tipo de atividade econômica, inclusive, precisam realmente levar em consideração esse sistema de necessidade, que hoje é a testagem, que hoje é solucionar esse problema. Então, acho que um ponto muito bom do professor Denis é exatamente isso. Quais são as ações? E por isso, um filósofo, já no primeiro parágrafo da República do Platão, quando perguntam aonde está o Sócrates, está no Pireu, está lá entendendo a realidade, está lá entendendo o que está acontecendo e propondo alguma coisa. O professor Márcio tem mais uma provocação. Vamos lá, professor Márcio. Posso apenas utilizar a palavra rapidamente, Josemar? Eu gostei muito da tua claro. Hegel, porque o sistema de necessidades não é apenas um sistema de necessidades econômicas. É isso que a pandemia está mostrando. É um sistema de necessidades que remete às carências de cada um na saúde, na educação, nos valores. Não é só o econômico. Aí a atualidade do Hegel. O sistema de necessidades não é um sistema de necessidades apenas econômico, é um sistema de necessidade ética, como ele dizia, que vai remeter aos valores, vai remeter a valores como saúde, como a morte, questões existenciais, e tudo isso deve ser levado em consideração. Então, isso eu acho que deveria fazer parte, voltando também à questão do Tarcísio, de uma atividade empresarial. Isso tem que levar isso em consideração do ponto de valores e não falar apenas na perspectiva econômica, porque apenas a perspectiva econômica é uma visão parcial, embora necessária, do problema. Professor Márcio, por favor, vamos lá, pode continuar. Perfeito. Professor Denis, nós fizemos um convite ao senhor para falar sobre política jurídica no contexto de pandemia.
mas eu sou obrigado a cometer um ato de indelicadeza e trazer um fato novo. Se o senhor não quiser se manifestar, por favor, fique à vontade para isso. Mas no Brasil nós estamos ainda... Não tem problema. Maravilha, maravilha. No Brasil nós estamos hoje com os nossos problemas domésticos. Alguns que nós criamos para dizer que nós temos um problema a mais, para colecionar problemas. Mas nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com a questão do Black Lives Matter. Vidas negras importam. Ou como o filósofo, ou como o analista político, ou como uma pessoa que vivenciou o mundo por vários aspectos, interpreta isso que está acontecendo hoje em relação à crítica ao racismo institucional, violência do Estado, e que é uma realidade que, infelizmente, nós negligenciamos, mas é nossa no Brasil também, professor Denis. Márcio, vou dizer o seguinte, eu preferiria que o Brasil não importasse os problemas dos outros. Eu acho que aí está havendo uma sobrevalorização dessa questão do racismo americano, como se fosse igual ao racismo brasileiro, por exemplo, entende? Eu tenho uma menina de 10 anos, tá? Ela está vendo no TikTok a questão do racismo americano. Então, falar comigo na janta, pai, olha aqui a questão desse policial, e ela descreve a situação, aliás, com uma precisão grande. Um policial branco que matou, asfixiado, um negro que, com um joelho no pescoço, asfixia, etc, etc. Isso é muito bem colocado. Agora é o seguinte, a nossa questão hoje básica, eu não estou dizendo que nós não tenhamos outras formas de desigualdade, nós não temos outras formas de preconceito no Brasil, mas hoje o fundamental é a questão da pandemia. Agora, se você quiser colocar a questão do racismo nas condições da pandemia, vamos pensar em como combater o racismo do ponto de vista social, por exemplo, naquelas comunidades que estão sendo mais atingidas pelo coronavírus, entende? Eu não preciso pegar o exemplo americano de que importa a vida. Eu quero saber como é que importa a vida hoje no Brasil, tu entende? Eu não quero importar nem a bandeira negra da Ucrânia e nem a bandeira racista americana e dizer o seguinte, olha, o Brasil está no mesmo problema. Não, o Brasil não está no mesmo problema. E você colocou bem, nós temos problemas próprios. Então, eu acho que a questão de life matters, sim, life matters, mas matters no Brasil. Eu não preciso da pessoa que foi asfixiada por policial americano, porque isso não vai me ajudar nada para combater o coronavírus, que afeta diretamente aquela população negra que é mais desassistida. Então, vamos ter uma política de assistir a população negra que está abandonada. Isso sim, entende? Agora, vamos começar nesse burburinho. Vamos importar a bandeira ucraniana ou arbitragem do racismo americano, não me parece que seja o mais adequado. Muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado. Professor Josemar, da minha parte estou satisfeito. Com o colega agora a palavra. Eu acho que nós só perdemos o microfone com o professor Josemar. Tu consegue confirmar para mim, por gentileza? Eu sou o Márcio. Parece que sim. É desativado o microfone do professor Josemar. Tarcísio, você consegue ativar? Você eu estou ouvindo também. Agora ativou, professor Josemar.
De fato, essa observação que faz o professor Denis é extremamente relevante, professor, no sentido de que nós precisamos escolher os problemas que nós temos para enfrentar e não criar outros problemas para mascarar uns problemas e deixarmos o nosso poço praticamente sem fundo. E por isso essa abordagem desde a filosofia é extremamente importante, justamente num tempo em que qualquer discurso mais racional é justamente vitimado, estigmatizado, é atingido, seja para um lado ou para o outro. Então, nisso, seguramente, nós temos um grande contributo da sua parte, professor. Mas aproveitando enquanto há o problema aqui de microfone, para não deixar também os nossos coparticipantes no silêncio, você fez uma observação sobre a Hannah Arendt, entende? Eu estou concluindo um livro, eu acho, aliás, até já concluí o livro. Eu acho que eu não quero concluir, mas ele está praticamente concluído. Porque tem mais de 300 páginas, então realmente eu acho até do ponto de vista quantitativo estaria concluído, mas já está concluído do ponto de vista do pensamento. E além do Carl Schmitt, entre outras questões, é um livro até diferente, vai se chamar Jerusalém, Atenas e Auschwitz. Me defronto com a questão aqui da Hannah Arendt e te diria o seguinte, eu cada vez me sinto mais distante da Hannah Arendt, sabe? E uma das questões que mais me incomoda na Hannah Arendt, e no livro eu vou mostrar isso no detalhe, ela não tem juízo político. Ela se coloca como uma filósofa política, ela tem um livro sobre o juízo, e ela não sabe fazer juízo político. Ela, como alguém que intervém na cena pública, o juízo político que ela faz do Eichmann é completamente equivocado. O juízo que ela faz sobre os conselhos judaicos, completamente equivocado. O juízo que ela faz sobre os Heidegger, completamente equivocado. Por quê? Porque ela não tem a prudência do ponto de vista do juízo político. Ela faz uma leitura retrospectiva, ou seja, uma professora americana pensa o que aconteceu tantos anos atrás e chega com um esquema pronto. O grande problema quando se faz um juízo político, e esse é o nosso problema, o nosso debate hoje. Qual é o grande problema do juízo político? É que o juízo político se faz no momento presente. Você não tem a bússola, senão o presente. Você não tem o benefício do passado, que você lê a situação feita, aí é muito simples. O cara geralmente de uma forma equivocada, aquilo foi bom, aquilo foi ruim, ali é muito fácil. O problema eu quero saber o seguinte, como fazer o juízo político no meio da pandemia política, no meio do pandemônio? Esse é o problema. É o problema que eu me defronto toda vez que eu faço um artigo de jornal. Eu posso errar? Claro que eu posso errar. Como é que eu não vou errar? Eu evito o máximo errar. Mas por quê? Porque o juízo político feito no momento presente. E o juízo da Hannah Arendt é frequentemente retrospectivo. E retrospectivamente ela é cheia de moralidade. Quando vê a questão concreta, eu poderia dar inúmeros exemplos, não é o nosso tema hoje, ele é completamente equivocado. Muito bem. Professor Denis, dentro do nosso chat aqui, tem algumas pessoas perguntando sobre como esse momento é um momento onde as soluções vão se dar na perspectiva da nação, né, do Estado brasileiro. O senhor entende que existirá um tipo de investimento na indústria brasileira? Existe algum tipo de investimento além desse, como o senhor falou, desse plano, nesse novo plano que está sendo montado? Quais são as áreas que estão sendo pensadas para se colocar um dinheiro para movimentar a economia? Porque agora tem várias áreas que estão com muita dificuldade e que, na medida que entrar um tipo de investimento, claro, pode ter um movimento rápido, né? Nós temos aí o problema das universidades privadas, que estão com dificuldades, nós temos o problema das indústrias, porque se o comércio não volta, eu inclusive fiz uma conferência outro dia sobre isso, se o comércio não cria isso que o senhor falou, regras, condições para voltar, as pessoas acabam não conseguindo fazer um consumo que faz a indústria funcionar, a indústria nacional. Estamos falando de indústria de calçado, indústria de roupa, enfim.
que são coisas que, se o comércio não abre, se ele não cria as condições, como disse o senhor, não vai ter um emprego lá na indústria, seja das pessoas administrativas, seja das pessoas de produção, seja das pessoas de serviço, né? Que áreas, o senhor que está dentro do olho do furacão, tem ouvido alguma coisa? Quais são as áreas que os investimentos rápidos, ou seja, esse novo momento agora, provavelmente vai atender, vai esticar a mão para que a economia, então, volte a ter um tipo de resultado? Eu diria o seguinte, primeiro sobre os planos econômicos. Não há, no governo atual, nenhuma clareza sobre o que fazer. Quer dizer, não sabe como fazer. O ministro Paulo Guedes, manifestamente, foi pego de surpresa, e o receituário dele, do ponto de vista liberal, não contempla nenhum tipo maior de intervenção do Estado, e hoje é necessário que haja uma maior participação do Estado. Não significa que isso traduza pela irresponsabilidade fiscal. Eu tenho insistido, não se pode confundir uma solução passageira por um curto período de tempo, que deve ser monitorada por comissões, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, Poder Executivo, e tornar o provisório permanente. Se o provisório se terminar permanente, vamos para o descalabro fiscal e o Brasil simplesmente vai postergar a sua bancarrota. Então, tem que ser algo muito bem feito. O governo não sabe ainda como fazê-lo. Ele está elaborando, para esses empresários, ele está elaborando um plano de saída da pandemia, de investimento estatal, que, sob a égide, tem aparecido, mas é muito mais concreto, do ministro Rogério Marinho e do ministro Braga Neto na Casa Civil. Eles estão aí na fase de elaboração. Essa fase de elaboração vai demorar mais ou menos 2 meses para o plano ficar pronto. Não significa que as medidas se farão imediatamente depois. Isso é informação de bastidor direta, tá? Não é avaliação minha, tá? Isso é informação, tá? Então, 2 meses para elaborar o plano. Gente, nós estamos aqui já desde março e estamos no meio da pandemia, estamos em junho. Temos mais 2 meses para isso. Então, o problema é que a economia está parada. Se nós tivéssemos um pouco de racionalidade no governo federal, eu acho que a economia teria condições de deslanchar até com uma certa rapidez. Agora, nós não estamos vendo nem racionalidade e, sobretudo, não estamos vendo segurança institucional e segurança jurídica. Dito isto, quais são os setores que estão se mexendo? Os setores, por exemplo, de shopping centers tem lojistas aí inseridos, ele está funcionando entre 30%, 50%, que não termina nem cobrindo os custos de manutenção das empresas, entende? Claro que aquelas que têm muita facilidade, do ponto de vista da pandemia, como medicamentos, farmácias, supermercados, produção da agricultura e da pecuária, tem condições muito maiores, de maiores rapidez de intervir, certo? Agora, o que eu tenho visto de outros setores que começam a se mexer é o setor da construção civil. No setor da construção civil, que eu tenho observado, e que é uma cadeia produtiva importante, tenho observado que há uma certa expectativa positiva. Havendo já uma certa estabilidade, vamos tocar para frente. Então, acho que esse vai ser um dos setores que, havendo a estabilização, vai sair na frente. Professor Denis, a Rose, né, faz uma pergunta aqui sobre as políticas de incentivo ao trabalho, né? Ou seja, nós, para conseguirmos aí um tipo de dignidade, inclusive, da população, nós precisamos também de uma política de incentivo ao trabalho, né? Geração de empregos e tudo mais. Senhor, como que o Estado, nesse momento, se propõe a isso? Que tipo de organização
legislativa, ou seja, que construções de legislações, de regras, nós estamos precisando nesse momento para fomentar esse tipo de política? Eu te diria, Rose, que a questão fundamental hoje é a estabilidade institucional e a estabilidade jurídica. Isso sendo resolvido, eu acho que as condições de crescimento se colocam imediatamente. Não me parece que hoje nós precisamos de várias regras. Claro que tem regras para situações de pandemia. Na questão do trabalho, tem que ter uma legislação que o Estado possa, digamos, contemplar, pagar parte dos salários da empresa por um determinado período de tempo, uma certa flexibilização maior do banco de horas, ou questão desse tipo. Mas isso eu acho que tem que ser negociado entre as partes, entende? E a legislação trabalhista do Brasil, feita já no governo Temer, ela contemplou precisamente que o Estado não funcione sob a forma da tutela, mas possibilite que empreendedores e empregados negociem livremente. Se há alguma regra jurídica que necessite ser alterada, que ela seja alterada em função do consenso das partes, entende? O que eu advogo é que a gente não precise tanto do Estado para isso, mas que aqueles que participem do processo sejam capazes de negociar entre eles, dentro das regras existentes, e em caso de necessidade de mudança de regras, que contemplem essas possibilidades. Agora, do ponto de vista de criação, propriamente dita, de novos empregos, nós teríamos que incentivar aqueles setores criadores de emprego, como a construção civil, por exemplo. Não me parece que a indústria automobilística, por exemplo, seja de natureza a produzir os mesmos resultados, embora seja aquela que mais subsídios tem ganho no transcurso dos anos. Portanto, se é para dar subsídio, deve ser dado subsídio a empresas que sejam intensivas do ponto de vista da mão de obra. Ou seja, que empreguem bastante, desculpa. Professor Denis, uma das temáticas que nós trabalhamos muito aqui nas nossas linhas de pesquisa é a questão da transnacionalidade, né? Nós vínhamos num modelo de vida muito globalizado, ainda temos essa realidade, né? O senhor é uma pessoa que dialoga muito com embaixadores, com líderes de outros países, tanto da América como da Europa. O senhor tem uma excelente relação também com esse tipo de atores. Que tipo de solução? O senhor já falou bastante sobre as soluções da nação, do nosso país, do Brasil, dos atores aqui, dessa realidade. E que tipo de movimento o senhor consegue notar que já existe ou que precisa ser criado em termos de solidariedade para resolver o problema, que é um problema nacional, sim, mas é um problema transnacional, né? Então, que tipo de movimento o senhor nota, que tipo de aproximações existe nas soluções que vêm da China, que vêm da Rússia, que vêm dos americanos, que vêm da União Europeia, né? Que vêm desses outros países da América Latina? Que tipo de movimento o senhor nota que já existe, ou se isso realmente está completamente fracionado e que nós vamos demorar mais, inclusive, por conta disso? Qual é que é a sua percepção sobre essa questão? Tem muito dinheiro para investimento fora do país, certo? Agora, eu vou te dizer de uma forma talvez um pouco chocante o que eu tenho utilizado nas minhas videoconferências. Só um louco, só um investidor estrangeiro louco põe dinheiro no Brasil hoje. Não põe de malucos. Quem é que vai botar dinheiro hoje? Se o presidente diz uma coisa no dia e diz outra no dia seguinte, qual é o nosso maior parceiro comercial? A China. Eles estão atacando a China. O que o Brasil faz hoje sem a China? Ela compra a maior parte da produção do agronegócio brasileiro. Ou seja, não estamos estabelecendo nem relações de convivência com eles. A imagem do Brasil no exterior é péssima. Reitero, é péssima. Se a imagem do Brasil fosse boa hoje, nós estaríamos recebendo recursos. Estão saindo recursos do Brasil. Os recursos não estão entrando. E a nossa situação econômica é muito ruim. Qual é o resultado disso? Os concorrentes internacionais vão agora atingir quem? O agronegócio brasileiro.
vão estabelecer regras sanitárias, que, na verdade, favorecem os concorrentes americanos e europeus, vão estabelecer, amanhã depois, uma nova regra da pandemia, o Brasil da pandemia não deve circular. Bom, então o Brasil vai sim, o meio ambiente, a questão da Amazônia, que vai se colocar também, e o Brasil tem sido um país muito conservador do ponto de vista do meio ambiente, mas isso não aparece. Por quê? Porque o ministro do Meio Ambiente decide flexibilizar regras que não deveriam ser objeto de discussão hoje, e, ao fazê-lo, o que fazemos? Ataca os parceiros brasileiros lá fora. Então, é isso que eu estou me referindo, Josemar. O Brasil é extremamente conservador do ponto de vista ambiental, tem muito a apresentar. O que nós fazemos? Atacamos, em vez de mostrar aquilo que nós temos. O Brasil está numa relação com a China muito boa. O que nós deveríamos fazer? Aumentar a parceria com a China. Não, a China é atacada. Quer dizer, não tem nenhuma coerência. Então, nós somos a fonte dos nossos próprios problemas. E se nós conseguirmos passar uma boa imagem, repito, se conseguirmos estabilidade institucional e segurança jurídica, os recursos virão. Depende de nós. Agora, ninguém vai investir nessa balbúrdia. O presidente diz uma coisa, o governador diz outra, o prefeito diz outra, o ministro de Relações Exteriores diz uma coisa, o outro diz outra. Não, não é possível assim. O ministro da Educação ataca a China. Gente, onde estamos vivendo? E veja bem, Josemar, eu não tenho os olhinhos aqui puxados, não sou chinês, não sou pró-chinês, e a realidade tal como ela existe hoje, entende? Muito bem, professor Denis, o senhor é uma pessoa que tem a atualidade de tudo isso, né? Está vivendo dentro desse cenário, está acompanhando e tal. O senhor tem como destacar algumas, porque assim, a solução das coisas depende de alguns interlocutores, às vezes, né? A gente pode falar da democracia como a participação de todos e tal, mas a gente sabe que algumas pessoas são as que trazem as ideias, são as que propõem as soluções. O que o senhor nota hoje em termos de atores? Quem são as lideranças que estão procurando solucionar os nossos problemas enquanto nação? Ou seja, quem são os atores que ainda o senhor nota que existe um tipo de racionalidade, de inteligência, que precisariam ser mais ouvidos e que precisariam colocar algumas diretrizes para solucionar esse problema? O senhor nota algumas lideranças que nesse momento têm boas ideias, tem bons caminhos para compor esses planos que vão tirar o nosso país dessas dificuldades, dessa balbúrdia, como o senhor fala? Sistema completo de carências. Nós somos carentes de líderes numa situação de extrema gravidade. Entende? O Brasil já teve... Pense quando o Brasil saiu do regime militar. Tinha Tancredo Neves, tinha Marco Maciel, tinha Ulisses Guimarães, tinha Franco Montoro, enfim, estou te dando assim, a liderança de Thales Ramalho, o general Leônidas Pires Gonçalves, enfim, estou te dando assim diferentes orientações partidárias, ideológicas e outras. Nós tínhamos líderes para o diálogo. Hoje o Brasil tem uma carência enorme de lideranças. Depende muito da sociedade hoje participar ativamente do processo para que essas lideranças possam surgir. Agora, se você me perguntar mais concretamente, no Brasil hoje, quem são os interlocutores privilegiados, eu não hesitaria em dizer que hoje os militares têm uma posição muito ativa do ponto de vista da interlocução. De fato, estão agindo como poder moderador. Então, boa parte hoje da discussão política passa também por um diálogo com os militares. Professor Denis, o senhor é uma pessoa que tem claro assim, que tipo de caminhos, que tipo de características, quando o senhor diz, olha, eu já ouvia isso nas suas aulas de doutorado, nas nossas quintas-feiras extremamente produtivas, na URGS, em Porto Alegre, né, onde o senhor trazia esse argumento que o senhor trouxe hoje, que o político precisa ser imitado, né?
ele precisa ser uma referência para a comunidade, para poder a comunidade se sentir como umvel, ou seja, ou Mitglied, né, pertencente àquela ideia de comunidade que esse político então está elaborando, ou construindo, ou fazendo uma síntese ali. A minha pergunta agora é a seguinte: nós temos uma grande carência de liderança, ou seja, como construir novamente esses seres humanos, esses homens e mulheres de república, ou seja, pessoas que tenham esse tipo de atitude, conhecimento, competência para auxiliar a comunidade a resolver seus problemas. Aonde é que nós falhamos em termos de formação? Porque eu e o senhor somos 2 professores, além de tudo somos professores. Eu tenho um respeito muito grande para o senhor como intelectual, como membro da sociedade, um cara ativo dentro da comunidade política, social do nosso país, uma pessoa muito importante para o esclarecimento das nossas lideranças, mas o grande valor na minha relação existencial com o senhor foi como professor. Me auxiliou muito a ter uma noção, conceitos, racionalidade, né? Então, hoje, nós como universidade, precisamos ter um papel de formação de liderança. Aqui, por exemplo, nós temos vereadores, nós temos promotores, nós temos desembargadores, tem várias pessoas nessa live aqui, né? Vários doutorandos que são professores, tá o Guilherme, tá a Priscila, tá a Ana, até algumas pessoas que eu consegui visualizar aqui. Mas tem os nossos vereadores, que são nossos alunos do programa também, né? Então, o que nós, como universidade, como formação, porque a formação da sociedade passa pelas escolas, passa pela universidade. O que nós temos que fazer para construir pessoas com um tipo de aptidão, com um tipo de competência, para ser esses líderes que podem ajudar a República a dar uma condição de bem-estar à comunidade? Josemar, primeiro é o seguinte, eu deixei de ser professor há 2 anos. Entre outras razões, porque eu cansei. Do que eu cansei? Eu cansei do isolamento. Cansei de uma universidade voltada apenas para o seu próprio umbigo, não vendo a sociedade. E que muitas vezes, desculpe a minha franqueza também, se perde em questiúnculas de lutas políticas e administrativas que são completamente afastadas da realidade. Quer dizer, e muitas vezes estudantes que também se comprazem com aquela situação de isolamento. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho importante nesse sentido que a universidade se volte para a comunidade. Como é que ela poderia fazê-lo? Como é que ela poderia fazer isso de uma forma de construção de liderança? Deveria ter essa interlocução com a sociedade, entende? Deveria fazer cursos conjuntos, seminários, convidar pessoas de fora da academia para darem suas opiniões e seus pensamentos também sobre economia, e para que também convidem pessoas que saibam como é que o mundo real funciona. Entende? O mundo real é muito diferente do mundo do discurso filosófico, do discurso teórico, ou do discurso jurídico, ou do discurso político. Entende? Então, eu acho que isso que você deveria fazer, entrar numa intersecção maior, mas também precisa que o diálogo que vocês estabeleçam com a sociedade também é um diálogo que se faça com pessoas que tenham essa interlocução com a sociedade, que possa, por assim dizer, mostrar para vocês o caminho a ser seguido. Josemar, eu estou com 10% aqui de bateria. Se nós continuarmos mais tempo, eu tenho que buscar um carregador. Ou então nós teríamos que concluir em pouco tempo. Fica a critério de vocês. Professor Denis, eu acho que estamos indo bem aqui, mas eu acho também que o nosso copo já está quase cheio, então eu acho que com esses 10% aí a gente consegue chegar ao final. Eu acredito que um dos pontos, talvez um dos mais importantes desse momento, né, para nós, como professores universitários, que ainda não estamos, né, em condições de cansar. Eu e o Tarcísio é professor jovem, o professor Márcio também, né, mas nós ainda temos muito que trabalhar dentro da universidade, temos um papel muito grande, mas eu acho que esse ponto, né, eu outro dia conversava com alguns amigos italianos que estavam aqui, nossos professores convidados da Universidade de Perugia, né?
Eu estava sempre dizendo para ele, de vez em quando eu estou com as pessoas que trabalham comigo e dentro da universidade, eu sempre procuro, aonde chego, conversar com as pessoas. Não importa que pessoa é. Converso, pergunto, qual é a sua opinião sobre isso, qual é a sua opinião sobre aquilo, para ter esse discurso real, porque nós, enquanto intelectuais, nós já sabemos, inclusive, com os nossos parceiros de trabalho de pesquisa, ou com outros que pensam diferente, exatamente as linhas de raciocínio, os argumentos, até as citações que as pessoas vão colocar nos seus artigos, nos seus livros, a gente já tem ideia, né? Mas isso, como disse o senhor, nem sempre se comunica com a realidade, né? Então, eu vejo que, de fato, nós, como intelectuais, temos que estar inseridos dentro da realidade, dentro da comunidade, conversar com as outras instituições, para não criar um tipo de esquizofrenia intelectual, né? Onde fica lá um tipo de bolha, onde a gente conversa sempre as mesmas coisas. E por isso que o nosso programa, professor Denis, é tão preocupado em, nesse momento, trazer profissionais que estão atuando na realidade, na sociedade, para ajudar a comunidade como um todo. Nós, como universidade, hoje estamos abrindo essas lives à sociedade em geral, não só apenas a acadêmicos, justamente porque a gente entende que somos uma universidade que é comunitária e que tem que fazer esse papel de aprimoramento das ideias, das soluções, inclusive participar, através desse tipo de atividade, da construção de soluções, como é o caso de vários atores que estão aqui participando, que vão poder levar uma série de ideias, né? Eu gostaria de passar a palavra ao professor Márcio Staff. O professor Márcio está aí, para ele fazer as suas últimas considerações, depois passa a palavra ao professor Tarcísio, e depois, então, passa a palavra para o fechamento do professor Denis. Professor Márcio, vamos lá. Agradeço. Sim, até pela questão de respeitar a bateria do senhor professor, a questão do horário de almoço de todos, o nosso tempo de previsão, agradecer imensamente a oportunidade de debater com o senhor, dizer que é uma honra. Saímos com mais inquietações do que propriamente com dogmas, o que isso é muito bom. E desde Santa Catarina, um abraço bem caloroso ao senhor, estenda por favor ao Luiz, meu grande amigo, e estamos aqui resistindo em meio à pandemia. Muito obrigado. Obrigado, professor Márcio. Professor Tarcísio. Muito obrigado, professor Denis, foi espetacular, e é disso que a gente precisa na universidade, sobretudo, né? Diálogo com o mundo real, ou seja, a universidade não pode ser, de fato, uma bolha, ela tem que dialogar com o mundo da sociedade, com o mundo da política, o mundo dos empresários, das pessoas em geral, em todas as áreas da sociedade. Então, seja, a ideia de trazer a filosofia e a política, o direito para o mundo das pessoas, cotidiano e o mundo real, de modo que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conceitua, aquilo que a gente teoriza, também tem que ser representado na prática, né, na realidade. Eu acho que essa semente, essa mensagem que a gente precisa, de pensar, de agir, vai ficar para todos nós e vai ajudar a fomentar lideranças, inclusive. Obrigado. Professor Denis, uma última palavra sua, vamos lá. Você agradecer a vocês todos pela paciência, pelos debates, e a vocês todos pela oportunidade que me foi dada, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bem, professor Denis. Quero lhe agradecer, voltar a sua fala inicial de que vamos esperar um novo momento, que a gente possa estar junto. A Univale é sempre muito grata, é sempre um grande parceiro, já teve algumas vezes aqui na nossa universidade, tendo a nós um grande honra como professor Staffer. E espero em breve poder recebê-lo. Agradecer a todos os que participaram aqui, nossos amigos de vários lugares do Brasil, de vários programas de pós-graduação que estiveram conosco aqui, participando do chat, conversando e tal. E, então, desejo a todos um bom final de semana, praticamente, que nós já estamos quinta-feira, que nós possamos passar por esse momento e sairmos como uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor. Obrigado, Mariana, a todos os nossos colegas, o Kleber, que fez pontuou várias coisas aqui, a professores que incentivaram os alunos aqui, a professora Poliana, vários professores nossos aqui, a professora Maria Cláudia, que sempre com a gente aqui, né?
todos esses amigos. Professor Denis, muito obrigado. Saúde para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor Tarcísio, também. Para todo mundo. Até breve.